Olá, muitíssimo boa tarde. Que essa tarde possa nos encontrar de uma forma muito harmoniosa, equilibrada, que o nosso coração possa estar sentindo-se nesse instante aconchegado pela paz, pelo equilíbrio, pela serenidade como um todo. Um grande abraço a vocês que estão chegando agora, a vocês que estão adentrando agora em nossas redes sociais. Agradecido por demais o espaço, o carinho, agradecido pela oportunidade de me acolherem junto à sua intimidade, permitindo que eu possa trazer para vocês algumas ideias, algumas reflexões que acredito podem estar ajudando a trazer um pouco mais de serenidade, um pouco mais de equilíbrio nesse momento tão conturbado que nós estamos vivendo. Então, antes de começarmos propriamente o nosso encontro, hoje nós vamos passar para vocês, vou passar para vocês uma ideia a partir da seguinte afirmação: o mundo está ao contrário e ninguém reparou. Como trabalhar com o avesso do avesso? Essa é a ideia central de nossa live. Aproveito esses instantes enquanto alguns estão se organizando, chegando, para passar algumas informações que sempre coloco aqui no início de todas as falas, de todas as oportunidades. Esta fala não é direcionada ao seu conhecimento, ao seu intelecto, à sua razão. Essa fala de hoje, essa live todinha, ela é direcionada ao seu coração. A ideia não é trazer bagagem cultural, bagagem informativa. A ideia é trazer aconchego. Ouvi uma fala hoje onde uma pessoa diz que em momentos difíceis determinadas palavras elas aquecem o nosso coração, elas trazem um pouco de suavidade ao nosso íntimo. E diante de lutas, diante de batalhas, diante de perdas, nem sempre conseguimos eliminar a dor, mas podemos deixar isso tudo um pouquinho mais suavizado. Então, é para isso que estamos aqui hoje. Então, convido a todos uma respiração bem profunda, bem tranquila, e nós já vamos iniciar o nosso encontro. Hoje é dia 5 de maio, estamos aí no outono, no meio de uma pandemia, e essa pandemia é justamente o mote central, o ponto central desse avesso, desse desenrolar de tantos eventos que estão deixando a gente na condição em que nós estamos agora. Então, a vocês que estão chegando aí, um grande abraço, muito carinho à galera do Instagram que está chegando em massa. Não vou citar o nome de vocês, está um pouco longe, não dá para ler direito, depois de uma certa idade é muito complicado. Também, se eu ficar lendo, eu vou me perder nas minhas ideias. Então, você que está chegando e está acenando aí para a gente, um abraço. Espero que o som esteja bem legal, a imagem esteja legal. Dá um retorno aí só para dizer se está tudo em ordem, para ver se tem que ajustar alguma coisa aqui para estar falando com vocês. Ok? Muito obrigado pelo espaço. O título da nossa live é O Mundo está ao contrário e ninguém reparou. Eu retirei essa ideia de uma canção do Nando Reis, que tem por título Relicário. Essa canção ganhou um espaço a mais na voz da nossa saudosa e querida Cássia Eller, que deu uma vida muito especial a essa canção. O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou. A gente está falando aqui não só da pandemia em si. Valeu, Daniela, querida. Bom saber que está tudo em ordem. Eu estava em paz quando você chegou. Será que eu estava em paz mesmo? Será que essa paz existia? Vamos juntos refletir sobre isso. Eu também preciso, antes de dar sequência às minhas ideias, apresentar para vocês que o seguinte conceito: quando eu estou fazendo uma oração, eu estou falando com Deus, ou com o sagrado, como você denominar, Deus, Alá, Jeová. Mas quando eu faço uma meditação, o sagrado fala comigo.
o sagrado se dirige a mim. E quando eu faço uma reflexão, eu converso comigo mesmo. E eu também ouço a mim mesmo. Então, nós estamos aqui fazendo uma reflexão. Eu quero que você fale com você através das palavras que eu vou colocar. Na sequência dessa ideia, eu vou repetir para os que estão chegando agora. Eu vou fundamentar essas ideias na canção O Relicário, de Nando Reis. Eu vou pegar um pequeno trecho dessa canção. Não vou cantar, vou apenas ler para vocês. O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou. Dando sequência a esse encontro musical, mesmo sem estar cantando, eu vou lá buscar junto ao Rapa uma outra frase de uma outra canção, que se chama Minha Alma, onde ele diz assim: a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, porque paz sem voz não é paz, é medo. Qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Então, aqui já estão a base de todas as nossas ideias. A condição humana ela é muito mais ampla, é muito mais rica do que a gente pode imaginar e do que vem construindo em função das, digamos assim, das acomodações que o mundo nos prega. Há uma busca desenfreada pelo equilíbrio, pela paz, pela serenidade, pela harmonia, e, na maioria das vezes, há uma negação ou um desconhecimento da polaridade que nos constitui. Quando você se encontra vivendo um período de muita alegria, de muita serenidade, muito contentamento, muita satisfação, há uma tendência de que você realmente esqueça o outro lado, a tristeza, a preocupação. Já quando você está vivendo a tristeza, a preocupação, a dor, você está lembrando da parte dita positiva com saudades que ela retome. O budismo nos traz uma ideia muito interessante de que o ser humano ele está vivendo praticamente envolvido por duas grandes ideias, ou dois grandes desejos e intenções. Ou o ser humano está vivendo em busca do prazer e da satisfação, ou ele está fugindo da dor e do sofrimento. Ou ele está vivendo uma coisa, ou ele está vivendo a outra. E há uma tendência muito natural de que, se ao buscar uma coisa, a outra é negada. Eu sempre dou e costumo repetir muito das minhas ideias, e eu quero reforçar essa ideia e esse conceito aqui e agora. Observe um ambiente, ele tem uma certa luminosidade, ele está preparado com uma certa quantidade de luz. Agora, observem esse movimento. Perceberam? Teve uma mudança aí. Olha só, estava claro. Agora, olha só. Perceberam? Quando eu acendi a lâmpada, quando eu acendi a luz, a escuridão deixou de se manifestar. Mas ela foi eliminada? E quando eu apaguei a lâmpada, que a escuridão chegou, a luminosidade foi eliminada? Não, com certeza não. Eu gosto desse exemplo porque ele nos mostra de forma muito clara que essa chamada luminosidade e essa chamada escuridão, elas coabitam, elas vivem no mesmo lugar. Apenas uma se manifesta, a outra se oculta. Não saberia dizer para vocês exatamente onde está oculta, mas você percebe nitidamente, ou eu tenho uma coisa, ou eu tenho outra coisa. Mas o fato de ter uma coisa, luz ou escuridão, uma não elimina a outra. Elas apenas trocam de lugar. Uma se manifesta e a outra se recolhe. E eu quero, então, trabalhar com essa ideia, o que é que está se manifestando agora, por conta dessa pandemia, o que é que está se manifestando, e automaticamente, quando eu pergunto se tem algo se manifestando com a pandemia, o que é que está se ocultando? Muita gente vai dizer, o que está se ocultando é a paz. O que está se revelando agora é a angústia, é o medo,
é a preocupação, é toda essa situação de tensão que nós estamos vivendo. Estamos passando dos 400 mil mortos, né? E essa questão vem aumentando. O que é que está se manifestando com tanta intensidade em nossas vidas? E é isso que está se manifestando agora. O que ocultou? O que levou para debaixo dos panos? E onde é esse embaixo? Como fazer para equilibrar isso? Eu costumo dizer que quando você cai no fundo de um poço, é porque esse poço tem algo a ser acrescentado a você. Não dá para imaginar um poço sem um fundo de poço. Parece tão óbvio, parece tão na cara, mas a gente não consegue perceber isso. Se eu caio num buraco, se eu caio no fundo do poço, se eu chego até esse final, é porque ele faz parte dessa estrutura que compõe o poço. Imagina que não teria fundo. Então, teria algo faltando a esse poço. Eu estou agora no fundo do poço enquanto coletividade. Eu estou enquanto individualidade. E esse fundo do poço, para muitos de nós, está muito escuro, muita pressão, muito frio, está assustando, está incomodando. Então, a primeira informação dessa live que eu trago é: esse fundo de poço também faz parte do poço. E eu preciso vivê-lo. Eu preciso tirar desse fundo de poço algo. Alguma coisa tem que ser passado para mim. Eu não posso chegar a esse estágio, a essa situação, sem tirar ensinamentos daqui. Não só para que a partir daí eu me recomponha e volte à superfície, mas eu volte de uma forma renovada, de uma forma ampliada, de uma forma melhorada. Com a consciência plena do que é estar no fundo do poço, o que é viver o fundo do poço. E nisso eu reforço a ideia de que todos os acontecimentos, eles carregam em si a semente do ensinamento, a semente da aprendizagem. Automaticamente eu reforço aquela pergunta que sempre coloco quando tenho oportunidade de falar com vocês. O que eu posso e o que eu preciso aprender com tudo isso? Substituindo aquela pergunta, por que que isso está acontecendo comigo? Então eu preciso perguntar, o que eu posso aprender com esse poço? O que eu posso aprender com essa situação? Quando eu construo esse olhar, eu não estou incentivando a uma acomodação e a um estado de entrega à situação. Muito pelo contrário, eu estou sempre tendo que buscar voltar à superfície, sair dessa condição de fundo do poço. Mas eu não posso fazer isso com revolta, com rancores, com ressentimentos. Eu preciso, e é difícil, com certeza. Quando eu estou tudo bem, quando está tudo tranquilo, é fácil ter discernimento, é fácil fazer avaliações, ponderar. Quando as coisas estão sufocando, quando as coisas estão pressionando, é muito mais difícil a gente fazer pausas, aprender. É muito mais difícil. Mas isso também faz parte dos desafios. Fazer pausas quando o mundo não permite pausas. E é engraçado, porque está tudo em pausa. Como não se permite pausa se está tudo em pausa? Lembra um trecho de um outro poema, ou de uma outra canção. Esse é o avesso do avesso do avesso do avesso. Afinal de contas, que avesso é esse? Algumas pessoas nos dizem, engraçado, quando foi mostrado o avesso, eu percebi que esse avesso é a minha melhor parte, é o meu lado mais bonito. Justamente o meu avesso, que eu não enxergava, que eu não reconhecia, que eu não percebia existir em mim. E é justamente eu estou sendo levado ao avesso para enxergar esse que talvez possa ser um lado, não o melhor, mas um lado muito especial que eu esteja negligenciando, não por maldade, mas por desconhecimento, por ignorância. Então, a vida me coloca ao contrário para que eu possa olhar para mim mesmo e para a vida com uma nova perspectiva, com um novo olhar. Repito, falar é sempre muito fácil. Viver na pele, sentir no dia a dia o que você está sentindo, isso é só com você. Só você sabe das suas madrugadas.
Só você sabe. Mesmo quando você tem alguém junto a você, dormindo de conchinha, mesmo assim você sabe o quanto o coração está apertado. Não só por você, pelos seus entes queridos, mas pela coletividade humana. O seu coração está apertado. E é muito mais difícil a gente ter uma consciência com esse aperto no coração. Mas é muito mais difícil, porém não é impossível. E algumas falas eu quero que você comece a refletir sobre a possibilidade de estar falando. Primeiro, é difícil, mas não é impossível. É difícil, mas eu vou conseguir. Esse ponto de equilíbrio. Eu preciso olhar para essa situação que se apresenta diante de mim, sem raiva, sem ressentimento, sem mágoa, e assumindo esse medo, assumindo essa insegurança. Eu não estou negando que estou com medo, mas eu entendo que esse medo não pode ser mais forte do que o sentimento de crescimento e de superação. Então, eu começo reforçando essa ideia. O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Nós estamos vivendo um tempo histórico em que as pessoas estão muito voltadas para o seu próprio umbigo. Na maioria das vezes, e aí vem uma pausa, me fez lembrar de uma informação muito interessante, que nesses últimos 9 meses, cresceu aí assustadoramente as cirurgias estéticas que alcançam o rosto, principalmente o nariz, e essa região. As pessoas estão fazendo 10 vezes mais cirurgias aqui. Por quê? Porque aqui as pessoas estão se mostrando mais. Sejam nos encontros virtuais, nos trabalhos, nas salas de Zoom, enfim, nos variados aplicativos de encontro de trabalho, de estudo, as pessoas estão olhando mais para si mesmo. Então, na maioria das vezes, mesmo quando eu estou numa reunião com um Zoom, com várias pessoas, eu tenho uma tendência de estar observando mais. Eu observo tudo, mas eu estou ali aparecendo. E eu estou vendo o meu rosto com mais clareza. Os aparelhos, os celulares, os computadores estão cada vez mostrando mais nitidez nos seus equipamentos de filmagem, de fotografia. Cada vez mais os nossos detalhes, as nossas rugas, as manchas, os cravos, enfim, todos os detalhes do nosso rosto está aparecendo com mais clareza, com mais nitidez. E o grande desafio é que as pessoas estão olhando para isso que se mostra externamente e olhando pouco para si mesmo, para o seu interior. E a vida vem provocar todo esse movimento de pressão para nos levar a uma dor interna, para que eu possa olhar para o ponto interno onde a dor está se manifestando. Então, eu estou sendo convidado não só a fazer cirurgias estéticas externas no meu nariz, né, na harmonização facial, organizar aqui minha bochecha, organizar meu queixo, organizar aqui as minhas papadas, como se diz, mas eu estou sendo convidado a fazer uma cirurgia, uma estética na alma, uma estética naquilo que realmente nos meus valores. Quanto mais você se negar a ir de encontro ao seu íntimo, mais as dores irão bater em você. Não é castigo, não é punição, não é karma, não é a ação do obsessor, não é o demônio, não é nada externo. É um convite da sua alma a se encontrar. É um convite da sua alma a estar com você, a você verificar realmente qual é a sua aparência interna. Por que eu estou sendo tão forçado a ir para dentro? Porque eu tenho que olhar o que está ali dentro. Como eu disse há pouco, eu estou indo ao fundo do poço não para me lamentar, para me vitimizar, para me fazer de coitadinho, mas para reconhecer, isso aqui é o fundo do poço, o que o compõe, qual é o cheiro, qual é a cor. Ah, é isso. E o que a gente aprende? O que o fundo de um poço tem a ensinar para a gente? Essas perguntas, ao dar essa atenção, você vai perceber que haverá um nascer de serenidade no seu íntimo. E eu falo isso de uma forma muito concreta, por uma experiência própria. Eu estou vivenciando isso, não é nenhuma teoria. Então, estar na situação em que eu estou, vivendo a situação, está me levando a estar mais comigo mesmo. Embora eu esteja cada vez mais falando com todo mundo, as videoaulas,
as videochamadas, os trabalhos, as reuniões, os encontros no ambiente profissional. Quando eu ia para aquela, né? Você pensa assim, quando eu tinha aquela reunião, ou quando eu tinha aquele encontro lá no auditório, quando eu tinha aquela aula, eu podia ficar lá no meu cantinho, lá atrás, podia até encostar a cabeça assim e tirar uma soneca. Agora não, as telas estão abertas e todo mundo está olhando todo mundo. Todo mundo está percebendo todo mundo. E eu vou repetir, a tecnologia está trazendo aos equipamentos um poder de nitidez e clareza da minha expressão. As pessoas estão olhando mais para o meu rosto, vendo os detalhes das minhas rugas, dos meus cabelos brancos, das minhas manchas na pele. Mas e as manchas na minha alma? E as rugas no meu íntimo? Eu consigo perceber? Que cirurgia efetivamente eu devo fazer? Primeira coisa que eu coloco é, eu tenho que reconhecer a situação em que eu me encontro. Eu tenho que tomar consciência, eu estou vivendo uma situação que me leva a um estado de limitação. Esse chamado a um isolamento, a um distanciamento social, ele automaticamente ele me obriga a estar mais próximo de mim. E é interessante quando a gente conversa com algumas pessoas e elas nos dizem o quanto elas estavam longe delas mesmas. Até porque elas vinham criando personagens nas suas relações diversas no seu cotidiano. E o quanto elas estavam afastadas da sua própria essência. Agora eu estou sendo levado a encontrar essa essência. Mas a minha essência é tão ruim assim, mas a minha essência é tão sofrida. Porque o que eu estou encontrando agora é dor, é tristeza, é preocupação, é medo. E isso reforça o que eu venho falando com todos vocês já há algum tempo. A maioria das minhas lives eu bato muito nessa tecla. Eu sou o encontro desses aparentes polos opostos. Eu sou o encontro da alegria e da tristeza. Eu sou o encontro da dor e do prazer. Eu sou o encontro da certeza e da dúvida. Eu sou o encontro do carinho e da agressividade. Isso me compõe. Também falo para os que têm oportunidade de me ouvir, falo muitas coisas repetidas. E essa também é mais uma delas. Você sabe para que você se manifestou na condição de ser humano? Você faz ideia do porquê de você ter se tornado, se manifestado na vida como um ser humano? Você se manifestou como um ser humano para ser humano. Você não veio para a condição humana para ser um anjo, para ser um ser ascensionado. Você não veio para a condição humana para viver a transcendência, o estado alterado de consciência. Esses episódios podem e devem até ser buscados, ser vividos, mas eu estou aqui no humano para viver o que o humano é. Se fosse para viver condições ou experiências transcendentais, não teria sentido eu estar aqui. Estar aqui seria uma absurda incoerência, uma absurda burrice de uma estrutura superior. Eu ser lançado numa condição existencial para viver em função do que transcende aquela condição. Eu fui lançado na humanidade para viver a humanidade. E vocês podem ter certeza, se eu considerar uma condição maior, a humanidade é como se fosse o fundo de um determinado poço. O mais complicado é que quando a gente acha que o fundo é o fundo sempre tem um porão. O fundo sempre tem um porão. E se você acha que o lugar que você está é o lugar mais difícil, pode ter certeza, seja qual for o lugar que você está, existem lugares mais difíceis que esse, em que você se encontra. Agora, o grande desafio aqui não é ficarmos disputando quem está sofrendo mais, quem está perdendo mais, quem está mais triste, quem está mais angustiado que quem. O grande desafio é onde eu estou e qual é o meu nível de sofrimento, qual é o meu nível de angústia. Olhe para isso. Esse é o seu fundo de poço. É particular.
Você pode estar numa casa em que pessoas, com 10 pessoas, e cada uma está num poço, num fundo de poço diferente. E às vezes você olha para uma pessoa e diz, mas como é que uma pessoa está angustiada com uma coisa tão pouca, tão nada que ela está sofrendo diante do que eu estou sofrendo? Então, os poços ou os poços, eles não podem ser comparados. O que é poço para um, para outro não é. O que é muito fundo para um, para outro é muito raso. Você tem que aprender a olhar para o seu poço. Você está sendo revirado em relação a você. Existem coisas coletivas que atingem ao coletivo humano. Isso é comum a todos. Mas dentro desse revirado que o mundo está, existem coisas que são suas. Você vai falar sobre determinadas dores e angústias com algumas pessoas e elas vão desconhecer aquilo, vão achar aquele estranho, ridículo, pouco. Mas aquilo é um peso para você. Aquilo tem significado para você. Então, a primeira reflexão que eu tiro dessa fala: não se compare. E nem compare os outros a você. Nem tente explicar para o outro o quanto você está angustiado. Mesmo em processo terapêutico, quando você está falando, você não está falando para convencer seu terapeuta, seu psicólogo, seu psiquiatra. Você está falando porque você precisa ter consciência do que está acontecendo para você. Então, se o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra atender 20 pessoas, para cada uma dessas 20 pessoas, o seu problema será o maior problema. O seu poço será o mais fundo. Então, cabe a quem está acolhendo isso mostrar para a pessoa, sim, que ela tem razão, que o poço dela é profundo e que precisa ser respeitado e acolhido. Mas é ela que vai ter que fazer um movimento de saída desse poço. Mas não tente, não se iluda achando que você vai sair do fundo do seu poço sem ter entendido o que o seu poço representa. Se você não reconhecer o que esse poço, esse fundo tem a te dizer, você vai cair de novo nesse fundo do poço. Então, o desafio primeiro que eu estou apresentando para vocês é: olhem para esse fundo de poço. Que para um é a depressão, outro é a preocupação com as contas, o outro é o medo de adoecer, o outro fundo de poço é o isolamento, o distanciamento da família, dos amigos. Cada um vai ter um fundo de poço diferente. E o seu fundo de poço, ele é significativo para você. Respeite, acolha. E não menospreze, não diminua a queixa daquele outro. Nossa, mas ele está sofrendo por tão pouco. Nossa, como é que pode? Como pode a gente sofrer por tão pouco? Não faça esse tipo de questionamento. Acolha, respeite. É para ele aquilo. Mas é tão raso. Não é que o fundo de poço dele seja raso, é que você já é mais profundo. Por que o seu fundo de poço é mais profundo? Porque você também é profundo. O fundo do poço é proporcional ao seu tamanho. Se você é pequeno, um buraquinho já te encobre. Se você é um gigante, precisa de um abismo para te absorver, para te envolver. Então, aqui uma outra fala sobre o fundo do poço. O fundo do poço está revelando a grandeza que você tem. E Jung vem nos falar que a árvore, em sua copagem para alcançar o céu, ela precisa aprofundar suas raízes no inferno. E aqui eu coloco que esse fundo de poço, para muitos é o inferno. Para muitos é o inferno mais tenebroso, com choro e ranger de dentes. É esse lugar que se encontra. Agora, o desespero não é como eu saio daqui angustiado. Parar. É fácil falar? Claro que é fácil falar. Né? Agora, o desafio é esse. Fique quieto, não se agite. Quanto mais você se agitar, mais você corre o risco de estar cavando o poço em que você se encontra. Fique quieto. Fique quieto. Por mais que hajam ameaças, por mais que ameaças alcancem seu corpo, seus bens, seus entes, essas ameaças jamais vão alcançar a sua essência. A sua essência é blindada. A sua verdadeira essência jamais vai ser alcançada. Fique quieto na sua essência. Respire em você mesmo. Acolha você mesmo. Se aquiete em você. Se aquiete.
coração vai estar agitado, a cabeça vai estar toda desequilibrada, o coração apertado, o medo. Respira fundo. Respira fundo. Um desafio. Você não vai estar provando nada para ninguém. Você não vai estar provando nada para ninguém. Mas você vai estar numa luta interna de se aquietar. O desafio não é sair correndo do fundo do poço. O desafio primeiro é reconhecer esse fundo de poço. Se aquietar nesse fundo de poço e observá-lo. Observe, observe. Observe o que te assusta, observe o que te incomoda. Escreva, escreva. Tenha o hábito de escrever. Todo verdadeiro processo terapêutico, ele é fundamentado na escrita. Se você está fazendo alguma terapia em qualquer lugar onde você não está escrevendo sobre a sua história, essa terapia está furada. Essa terapia não vai acrescentar. Você precisa estar escrevendo. Você precisa estar registrando. As coisas estão vindo nos seus sonhos, nas suas memórias, nas suas sensações, nas suas impressões, o tempo inteiro. Ah, isso aqui me incomodou, isso aqui me alegrou, isso aqui é estranho, isso aqui é diferente. Escreva. Escreva. Porque escreva, vai escrevendo, vai escrevendo. Essas escritas vão se tornar marcos de referência. Ponto de referência. Para que você perceba o quanto você está parado ou não. Mesmo quando você está absurdamente parado, você não está parado, porque na vida nada está parado. Mesmo quando você está totalmente imobilizado numa cama, numa UTI, em estado de coma, em estado vegetativo, a vida está pulsando em você. E o seu íntimo está em movimento, absorvendo alguma coisa. Então, nunca, nunca existe a total inércia. Nunca existe. A vida está pulsando o movimento. Então, observe o movimento. Que movimento é esse que está acontecendo? O que eu estou sentindo? Aliás, o que eu estou sentindo? Eu estou com medo? Eu estou com raiva? Quando é que o medo aumenta? Quando alguém fala disso? Quando alguém fala daquilo outro? Me assusta. Por que me assusta? Por que assusta tanto o medo da morte? Por que assusta tanto a possibilidade de perder o emprego? Por quê? Não é o que os outros dizem, é o que você sente. Por quê? Por que eu tenho medo? Escreva, registre, anote isso. À medida que o tempo for passando, esses registros vão começar a falar com o seu íntimo. Esse inconsciente, que vem através dos registros, vai começar a falar com o seu consciente. E ao analisar a sua própria caminhada, a sua trajetória, você vai ter condições de avaliar, peraí, mas esse caminho que eu estou percorrendo não é o meu caminho. Mas como é que eu vou perceber se eu estou andando num caminho que não é o meu caminho, se eu não sei que eu estou num caminho? E os registros são importantes para eu saber em qual caminho eu estou. Eu estou no fundo do poço. Registra. Como que é esse lugar? É um lugar de solidão? É um lugar de abandono? É um lugar onde eu não tenho com quem falar? É um lugar onde não tem ninguém para me ouvir? É um lugar que eu nem sei o que eu falo? É um lugar com medo de amanhã não ter dinheiro para pagar a conta? É um lugar de não saber se eu vou ter meu trabalho de volta? É um lugar de saber se eu não vou ser contaminado? Será que eu vou conseguir a primeira dose da vacina? Esses medos, essas angústias, elas precisam estar sendo registradas. Você tem que olhar para saber exatamente o que é que está assustando você. E isso vai resolver o problema? Certamente que num primeiro momento não. Mas isso vai começar a trazer uma certa quietude para você. E é essa quietude que vai te dar capacidade de observar possibilidades. Onde você está, você só... Eu gosto, tem umas ideias que eu não sei de onde surge, juro para vocês. Eu tento entender de onde vem. Olha só essa que me veio agora. Você só está no lugar que você está porque você entrou aí. Se você não tivesse entrado aí, você não estaria aí. Olha só, cara, é muito profundo isso. Eu não sei como é que eu construo essas ideias. Acho que assistindo muito Chaves. Você só está no lugar que você está porque você entrou aí. Se você entrou, tem uma porta. Se tem uma porta que te levou a entrar, vai ter uma porta que vai te levar para sair. Onde está essa porta? Enquanto você estiver agitado, aos grandes que estão chegando, Sheila, Patrícia, Helenice, todos, Rebeca, todos vocês estão chegando, um abraço carinhoso. Não vou estar falando o nome de vocês, senão eu vou me perder tudo. Mas você só está onde você está, não é mesmo, Rebeca? Porque você entrou aí. E para eu entrar, eu tenho que ter tido uma porta. No mínimo,
uma janela. Mas teve uma forma de eu entrar. Só que se eu estiver agitado, eu não vou perceber isso. Se eu entrei, eu posso sair. Se eu entrei, eu posso sair. Eu posso sair. Mas como é que eu vou sair? Primeiro, eu tenho que ter a consciência plena que eu estou dentro. E para eu ter essa consciência plena, eu preciso ter a consciência plena de tudo que está acontecendo. Eu estou com dor, eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou com insegurança. Peraí, eu tenho medo? Eu tenho raiva? Eu tenho. Será que algum dia eu vou ter uma vida sem medo, sem raiva? Não. Isso tudo constitui aquele ser, aquele aparente dual que eu sou. Lembra que eu falei certeza e dúvida, medo, coragem? É por aí. É por aí. Então, eu vou eliminar o medo da minha vida? Eu vou eliminar a escuridão desse poço? Não. Quando eu subir à superfície, eu vou estar diante da luz do dia. Mas eu não vou ter eliminado a escuridão. Quando eu estiver fora do poço, o poço como um todo está em mim, inclusive o fundo do poço. E eu vou ter que voltar ao fundo do poço quantas vezes forem necessárias para eu aprender o que é o fundo do poço. Então, o desafio é parar de brigar. Primeiro comigo, me culpar de qualquer coisa. Eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter tomado aquela decisão, eu devia ter feito aquilo outro. Pare de se culpar. Pare de se culpar, por favor. 99% das pessoas que estão vivendo o inferno da dor, do desespero, eles estão vivendo isso porque eles alimentam culpas. No dia que você eliminar a culpa é a única coisa que tem que ser eliminada. Por que eu fiz aquilo? Por que eu tomei aquela decisão? Você fez o que você fez porque era o que estava para ser feito, tanto que foi feito. Ah, mas hoje eu não faço mais. Que bom, você amadureceu. Mas não vai bater no seu eu de ontem, porque ele fez aquilo, porque ele escolheu aquilo outro. Era o melhor, era o que dava. Como diz, é o que tem para hoje. Tire a culpa. Tire a culpa. Esse é o primeiro peso que te põe lá embaixo no poço. Tire a culpa. Eu estou aqui porque foi o que deu para fazer. Como é que vai ser agora? Agora vai ser diferente? Precisa ser diferente? Precisa. Então, como vai ser? Como é que eu vou fazer uma coisa diferente se eu não consigo saber qual é a coisa como ela é em si? Para eu fazer algo, para eu mudar algo, outra repetição que eu jogo o tempo inteiro em cima de vocês. Para eu mudar algo, eu tenho que conhecer esse algo. Aí, quando eu conheço esse algo, aí eu mudo. Agora, se eu não mudo, esse algo vai o tempo inteiro estar mudando, se colocando de ponta cabeça, não para me castigar, mas para me fazer conhecê-lo na sua totalidade. O mundo está ao contrário, porque o contrário também faz parte do mundo. O mundo está escuro, porque eu preciso reconhecer. Não adianta ficar desesperado apenas pelo dia. Meu dia, o dia. Se não houvesse noite, o dia não teria sentido. Um planeta que não tem noite, ou que só tem dia, ou que só tem noite, não tem condição de viver. Essa aparente dualidade se mostra aqui. Por que o mundo está virado? Porque eu preciso olhar para o outro lado. O outro lado de tudo que eu fui até hoje. Conscientemente. Só que antes de eu entrar e olhar para o que está acontecendo, eu estou revirado. Eu tenho que olhar para o que era virado. Minha vida está ao contrário. Como era antes? Como era antes a sua vida? Você tem a consciência plena do que era antes a sua existência? É claro para você o que você era, o que você sentia? Então, vamos pensar no que você era. Repito, não para se culpar, não para se julgar, não para se condenar, mas para reconhecer, eu acreditei nisso, eu investi nisso, eu apostei nisso, me quebrei. Paciência. Vamos respirar fundo. Quantas vezes você já começou algo na sua vida? Quantas vezes você iniciou um projeto na sua vida? Se você está me ouvindo agora, no mínimo você já começou uma vez, quando você se manifestou aqui. Mas eu tenho
a certeza de dizer que, se você olhar a sua história, você vai ver que você já começou coisas um monte de vezes. Quem começou uma, começa 1000, começa 10.000. Será que eu tenho que começar algo novo? Com certeza sim. Por isso que seu mundo está virado. Seu mundo virou porque aquele mundo não cabe mais você. Ele não é mais o seu mundo. Não queira voltar para o mundo normal. Todos já estão falando, não existe um novo, voltar ao normal. Todo mundo já fala, é um novo normal. Há um novo normal. Há um novo lugar. O mundo, como era antes da pandemia, não existe mais. Acabou. Se você está querendo voltar para esse mundo, você vai dar com os burros na água. Ele não existe mais. Aquele lugar não existe mais. Aquilo que se pensava, aquilo que se vivia, aquilo que se acreditava, tem que ser diferente. E nós, por investirmos tanto naquele mundo, ele precisou se revirar ao avesso para que a gente visse o oposto oposto do contrário. Como diria meu querido Raulzito, eu vou dizer agora o oposto do que eu disse antes. E embora ele fale a mesma coisa, ele está dizendo o oposto do que ele disse antes. O mundo está virado e ninguém reparou. Ninguém reparou nem quando o mundo era mundo. Como é que vai perceber que o mundo está virado? Se eu não sei que está escuro, como é que eu vou perceber que está claro? Se eu não sei que eu estou claro, como é que eu vou perceber que está escuro? E aí vem uma outra angústia muito forte que nos alcança. Muita gente está sofrendo não porque está sofrendo, mas porque está sendo levado por uma massa de sofrimento. Por que você está sofrendo? É incrível, mas tem gente que não sabe exatamente por que está sofrendo. Ela vai dizer que está faltando emprego, está faltando isso, está faltando aquilo, mas ela não sabe exatamente por que ela está. Por que ela está sofrendo? Então, o primeiro ponto é entender, eu estou sofrendo? Estou. O que me faz sofrer? Aí volta aquilo que eu disse há pouco. Escreva. Registre. Estou sofrendo por isso. E olhe para a sua escrita. Mas, além disso, eu peço para quando você escrever assim, hoje eu estou com muita raiva. De 0 a 100, quanto que é essa raiva? Hoje é 95. Escreve lá, 95 de raiva. Aí, na semana que vem, você escreve, hoje eu estou com raiva. Quanto que é essa raiva? Hoje é 83. 83. Anota lá, 83 de raiva. Aí mais um mês. Eu estou com raiva. Quanto que é? Hoje é 20. Escreve lá, 20 de raiva. Aí mais 3 meses. Hoje eu estou com raiva. Quanto? 99. 99. Caramba, peraí, olha só. Quando você começa a fazer registros, você começa a ter uma percepção de onde você está. De que lugar da existência e de você mesmo você se encontra. E aí você começa a ter ferramentas. Engraçado. Esse período do mês, eu sempre percebo que aumenta o meu grau de raiva. Esse período do mês sempre aumenta o meu nível de medo. O que acontece nesse período? É o tempo que eu tenho que fazer isso, é o tempo que eu tenho que encontrar pessoas, é o tempo que eu tenho que ir em ambientes. Então, peraí. Então, além da situação em si, tem mais outros elementos envolvidos nisso? Exato. Agora, se você não tem uma noção do lugar onde você está, você não sabe se está caminhando ou não. E vai ficar ampliada aquela sensação de que o fundo do poço não acaba nunca. Não acaba nunca. E aquela sensação que eu estou andando numa esteira e que eu não saio do lugar. E vai aumentar a sensação de que eu estou vivendo e, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não estou fazendo nada. Porque eu não tenho referências. Se eu tenho um lugar, eu marco, e eu marco outro lugar, olha o nome, Marcos, pontos de referência. Se eu marco que está aqui hoje, amanhã está aqui, eu vejo, nossa, está tendo um movimento, olha. Inclusive, estava tendo um movimento bom, eu caí de repente, olha, mas o que aconteceu que eu caí? Deixa eu olhar para isso aqui. Aí eu começo a perceber, olha, peraí, eu fiz isso, eu tive esse tipo de padrão de atitudes, olha o resultado, eu caí. Aí no outro mês, olha, eu tive esse padrão de atitudes, eu caí, olha só. Então, peraí, deixa eu mudar esse padrão de atitudes aqui para ver se muda. Aí eu mudo o padrão, aí eu, eita, não caí mais, olha que interessante. Então, a queda não é obrigatória, a queda é opcional. E se a queda se dá, a dor pode ter essa obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Eu posso até cair, mas eu posso não sofrer com esse sofrimento, com essa queda. Agora, eu preciso entender, eu estou no lugar que eu preciso estar. Eu estou no ambiente que eu preciso estar.
senão eu não estaria aqui. Lá vem uma das minhas grandes filosofias. Se eu estou aqui é porque eu preciso estar aqui, senão eu estaria em outro lugar. Eu juro, pessoal, eu não sei de onde tira essas ideias. Eu tento entender isso, mas eu não sei. Eu juro mesmo. Então, se eu estou aqui, por que eu estou aqui? Vamos olhar o ambiente, vamos perceber. Quem está comigo? Estou sozinho? Há quanto tempo eu estou? Quando que isso piora? Quando que aumenta? Opa, o buraco desceu, subiu um pouquinho mais. Peraí, deixa eu olhar. Quem é que vai tirar do meu poço, do fundo do meu poço? É a mãe, é o pai? É o psicólogo, é o terapeuta? É o remédio? Não. Quem vai tirar você do fundo do seu poço é você. Esse aqui é o desafio. Esse aqui é o desafio. Você entender que eu estou num poço, esse poço é meu, o fundo do poço é meu, e quem tem que sair sou eu. Eu é que tenho que fazer disso. Eu tenho que sair. É isso aí, é do Chapolin, com certeza, do Chapolin. Ele me inspira. E agora, não contava com a minha astúcia, né? Então, o grande desafio é, primeiro, reconhecer aonde eu estou exatamente. Eu estou em um fundo de poço. Ele existe, ele é real. Eu estou sofrendo. Ninguém está me contando. O meu sofrimento está aqui. Agora, peraí. O que eu preciso aprender com isso? E vai exigir um grau de quietude. Eu não posso ser intempestivo. Eu não posso ser impulsivo. Eu não posso já querer resolver. Quanto tempo demorei para chegar aqui? Alguns vão dizer, foi um ano. É um ano que a gente está de pandemia. Mas a pandemia já é uma manifestação concreta de um problema que já vinha acontecendo há muito tempo. A pandemia é o auge de uma grande crise existencial, pessoal e coletiva. Então, isso aqui é a parte prática concreta de um fato, mas esse fato não aconteceu assim. Os romanos nos afirmam, do nada, nada vem. Pro nada, nada vai. Então, tem alguma coisa aqui que eu preciso absorver, que eu preciso entender. Mas para eu absorver, eu tenho que observar. Se eu não observar, eu não vou absorver. E não é só observar, é registrar. Escreva mais sobre o seu fundo de poço. Escreva mais sobre suas dores. E leia. Leia. Leia um dia depois, uma semana depois, um mês depois. Leia. Você vai ver que algumas coisas começam a mudar. Opa, mas eu já não estou mais pensando isso aqui. O que aconteceu? No dia que eu escrevi isso aqui, eu estava com muito medo. Hoje que eu estou lendo, eu não estou com tanto medo. Eu estava com muita raiva. O que aconteceu? Eu estava calmo e agora eu estou com raiva. Por que aconteceu? Você precisa ver que os acontecimentos internos são produzidos pelo interno, mas eles são alimentados pelo externo. O que está alimentando a minha raiva? O que está alimentando? Veja bem, a situação externa não provoca o medo que eu sinto. O medo que eu sinto é meu, faz parte do humano e nunca vai ser tirado de mim. Agora, o que alimenta esse medo? O que está fazendo com que esse medo ganhe tanto espaço? O que é? Se eu não observar, eu não vou entender. Então, a vida existe nesse momento. Caí, estou no buraco, deixa eu observar esse buraco. Por que ele está úmido? Por que ele está viscoso? Por que ele está seco? Por que ele está frio? Por que ele está quente? Deixa eu ver. Tem uma janela aberta aqui, tem um buraco. Deixa eu fazer isso. Se eu não observar, eu não vou fazer mudanças. Se eu não fizer mudanças dentro de mim, eu não chego a um lugar novo. Eu vou ficar preso nisso aqui por muito tempo. Eternamente? Também não. Com certeza não é eterno. Mas pode ser sofrível e eu posso dispensar esse sofrimento. Ninguém é obrigado a sofrer. Ninguém é obrigado. Sofrimento é opcional. É claro que quando eu não sei disso, eu estou preso a essa roda de Sânsara, a essa grande luta de sofrer. Mas quando eu entendo, cara, eu não preciso sofrer, eu posso sentir a dor, mas não preciso sofrer. Então, o primeiro desafio é você se aquietar. Aquietar e olhar. Não julgar, não culpar, não cobrar, não condenar. Observar. Eu vim aqui porque meu pai não me ajudou, minha mãe não me ajudou, porque o presidente fez isso, porque o outro fez aquilo outro. O mundo está fazendo as suas ações e as suas escolhas, e certamente isso pode ter um peso para alimentar o que eu sinto. Mas o que dá start, o que dá pulsão a isso, está em mim.
Eu não posso controlar o que o outro faz, o que o outro transmite. Mas eu posso administrar melhor o que eu faço com isso que eu estou recebendo. O fundo no poço, em que a maioria de nós se encontra, cada um com o seu próprio poço, é muito doloroso, é muito difícil. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Não é o fundo. O fundo pode ser sempre um pouco mais ampliado. Está ruim do jeito que está? Pode piorar. Vai depender de você. Então, se você acha que esse que está virado está ruim, imagina o virado desse virado. E o virado do virado, do avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Então, para um pouco. Respira fundo. Olha para você. Você já fez, já realizou. Você pode fazer mais. Não o que você fazia antes. Não o que você fazia antes. Você não está conseguindo, e me veio à mente agora, uma pessoa que estava angustiada porque ela não conseguia um local de trabalho. Ela estava desesperada, já há mais de 2 anos, estava tentando um emprego. Ela era muito boa. Ela dizia isso, e ela sabia. Eu sempre fui muito boa profissional. Eu sei fazer o que eu faço, eu domino, eu tenho técnica, eu conheço o que eu faço. E eu não consigo trabalho. E alguém falou para ela, será que não está na hora de você começar um outro trabalho? De começar uma nova construção? Mas eu já domino isso, mas o que você domina não está te levando a lugar nenhum. O que você domina é que te trouxe até aqui. E às vezes eu não percebo, mas quem está com a pá cavando o poço sou eu. Eu que estou cavando esse poço, com a minha repetição de mim mesmo. E aí uma outra reflexão que eu quero pedir para cada um de vocês. Faça-se inédito. Faça-se novo. Olhe para você com um novo olhar. Um olhar de desafio. Um olhar de reconstrução. Eu peço que você construa no seu íntimo um olhar de turista para você mesmo. Olhe para você com um novo olhar. Outras quedas virão, outros poços. Virão que venham 1000 poços. Eu vou sair 1001 vezes. Então, e esse é um outro problema sério. Às vezes eu me apego ao meu fundo de poço. O chamado ganho secundário, né? Às vezes eu no fundo do poço, eu fico chorando tanto que as pessoas vêm me dar um brinde, vêm me dar colinho, vêm me dar doação daqui, doação dali. Ah, é bom, né? Fica aqui e tal. Não. Eu quero fechar essa reflexão em cima dessa ideia contando aquela fábula de uma raposa. Uma raposa entrou numa briga com um bando de hiena. Um bando de hiena foi lá numa raposa e deu uma surra. Deu uma surra nessa raposa. Deixou ela quebrada. Deixou essa raposa assim com um fio de vida. Lá jogada no chão. Toda arrebentada. Aí lá de longe tinha um lobo. O lobo estava olhando. E o lobo, quando as hienas foram embora, o lobo pensou, essa raposa vai morrer logo. Está ali toda estrupiada, não vai aguentar nada. No mínimo vai morrer de fome. E lá a raposa ficou, não conseguia nem levantar. E aí o lobo percebeu, depois de um certo tempo, que um leão vinha com o resto de uma caça. O leão havia caçado, havia se alimentado, e o leão chegou com o resto daquela caça e botou bem pertinho da boca da raposa. E a raposa só teve o trabalho de esticar a boca e começar a comer. E aí a raposa foi começando a se recompor. Passava um tempo, o leão trazia mais um pouquinho de comida e botava lá. E a raposa começou a comer e se ficar mais forte. Aí o lobo pensou assim, olha só, eu vou me dar bem, eu vou me dar bem. Aí o que o lobo fez? Correu lá para um outro lugar da estrada, se deitou lá e ficou esperando aqui. Vão trazer comida para mim. E aí ela ficou lá. O lobo ficou lá deitado. Passou meia hora, 1 hora, 2 horas, passou um dia, passou uma semana, nada. Ele já estava estrupiado de fome. E já nesse momento de fome, ele vira para o céu e fala, poxa vida, eu fiz igualzinho, eu vi e não está dando resultado. E aí uma voz disse para ele, não seja tolo, lobo.
O exemplo que você tem que seguir não é o da raposa, é o do leão. Então, por mais que haja pouco, você tem algo a oferecer. E você, quando começar a fazer o movimento da entrega, você vai perceber que a vida vai começar a te dar. A vida vai começar a te dar. Fazer esse movimento. É isso, meus queridos. Um abraço a todos. Espero que essas reflexões caiam no fundo do poço dos seus corações e que elas ajudem vocês a saírem desse momento. Esses 2 anos têm sido difíceis para o coletivo, para cada um de nós. Mas a gente pode entender que nós estamos com aquele ferro sendo talhado na bigorna, no calor e na pancada. Mas nós estamos sendo moldados para sermos mais fortes, mais especiais ainda do que já somos. Então, por favor, força nas suas batalhas, não desista, te aquieta, te observa, registra e confia no movimento interno. A vida não para, mesmo quando o corpo fica, a vida continua. Por favor, acreditem no movimento. Muita paz para vocês, muito carinho, todo o meu carinho, todo o meu aconchego para vocês. Obrigado pelo espaço, obrigado pela atenção e que de alguma forma isso possa servir para a caminhada de vocês. Certo? Um abraço grande, a gente se vê por aí.